são. E Bartolomeu, ele se apresenta para nós como sendo esse discípulo triste. Ele era um pouquinho triste. As coisas que aconteciam estavam deixando ele profundamente triste. E só que não era uma tristeza qualquer. Isso estava impedindo de realizações. Impedindo de realizações. Emmanuel, no livro Coragem, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, irá escrever uma mensagem de título As Duas Tristezas. Uma mensagem muito importante. Ele irá tratar de duas tristezas. A tristeza construtiva e a tristeza destrutiva. Por que é importante a gente considerar isso? Estar triste em algum momento é um estado normal. Seria anormal se a gente não experimentasse a tristeza. Em se tratando de nós, outros espíritos em evolução, é preciso a gente considerar. Seria anormal a gente não ter a tristeza, porque ela representa nada mais do que, vamos colocar numa analogia, quando você diminui o volume do som que estava alto. É uma emoção que comunica conosco a necessidade de retraimento. A gente estava muito expansivo, ela nos convida para um retraimento, uma contração. É um movimento, inclusive, da própria natureza. Como o nosso coraçãozinho tem, né, movimentos de contração e relaxamento, precisa a gente convir que a tristeza ela vai ser ali esse importante fator que, no dizer de Emmanuel, quando construtiva, prepara os nossos caminhos para a evolução, auxilia-nos no desenvolvimento do nosso ser. Quando a gente, às vezes, diminui esse volume de ação externa e volta-se um pouquinho para dentro de nós, para perceber algumas coisas, para a gente se deparar com, às vezes, situações íntimas que a gente tem. É esse momento de acolhimento de nós mesmos. É importante a gente considerar essa lição importante, essa lição fundamental da nossa caminhada. O ruim da tristeza, isso tem pessoas que às vezes não conseguem lidar com a tristeza do outro, né? Às vezes o outro começa a diminuir essa ação exterior, né, para focar um pouquinho mais em si. Aí logo muitas pessoas já falam: você não pode ficar triste, você não, vamos animar, mas é preciso a gente reconhecer ao trabalho, ao repouso, à alegria, à tristeza. Não no sentido tão já fixado historicamente, né? Mas não no sentido melancólico, mas nesse sentido introspectivo. A gente vai ter esses momentos aí importantes de recolhimento, de experimentar a própria presença, a própria companhia. O que estava acontecendo com Bartolomeu era a tristeza construtiva? Não. O que estava acontecendo com ele era a tristeza destrutiva, que ela ganha um nome, chama desânimo. A tristeza destrutiva, em miúdos, é o desânimo. O que é o desânimo? Quando você perde a alma, o sentido, a essência da vida. Então, você vive como que paralisado e não consegue se movimentar. Porque é como se você simplesmente olhasse a todo momento e você se envolvesse numa série de justificativas, num certo olhar que às vezes é um tanto que é pernicioso, é difícil. Então, aonde a gente se coloca em muitas circunstâncias a cultivar
um estado muito deprimente da alma. Isso é preocupante, porque o tempo, essa grande possibilidade nossa, começa a ser utilizado com um objetivo. Não para a gente aproveitar as riquezas que a vida nos coloca, mas para, de certa forma, a gente paralisar-se. E aí é importante a gente considerar que nesse momento, é muito prejudicial. É muito prejudicial. Inclusive, se a gente for observar nos evangelhos, né, há um momento que a gente vê que Jesus ficou triste. É preciso a gente não interpretar a tristeza de Jesus como desânimo. Ele estava assim, sem saída, sem perceber um norte. Não, não estava relacionado a isso. Mas é simplesmente quando ele se retraiu. Ele voltou-se para a sua intimidade. Ele estava experimentando a própria presença.